Olá, se você está assistindo esse vídeo, significa que infelizmente eu não pude estar aí para debater com vocês. E eu sei, isso é muito chato, porque vocês estão aí presencialmente. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês antes de tudo. Esse vídeo se autodestruirá em no máximo 15 minutos, que foi todo o tempo que me foi dado, tá bom? Bom, já vou de antemão pedir desculpas, porque provavelmente esse vídeo vai ter uma série de cortes secos para poder adequar ao tempo que eu tenho e também para evitar que eu tenha que começar várias vezes a falar e tentar gravar de uma vez só. É bastante difícil fazer isso, tá bom? Eu sou Fábio Gouveia, sou servidor da Fundação Oswaldo Cruz. Olá, colegas. No momento eu estou cedido para o IBICT para coordenar o programa de pós-graduação em Ciência da Informação, aqui no Rio de Janeiro mesmo, tá bom? Sou cientometrista, trabalho exatamente com essa questão da análise, né, da ciência em relação à sua produção, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente social, ou seja, o campo da altimetria também me é muito afeito. Hoje eu quero falar um pouco sobre os processos de avaliação da produção acadêmico-científica, especialmente no que tange às pós-graduações. Todo mundo gostaria de ter um One Rank to Rule Them All, ou seja, um indicador que desse conta de tudo o que a gente quer. E várias tentativas já foram feitas para isso. No Brasil, especificamente, foi criado o conceito do Qualis pela CAPES. E o Qualis, com todas as suas diferentes modificações ao longo do tempo, ele hoje está entrando numa nova fase. Eu não vou entrar no histórico todo disso, eu faço uma palestra um pouco mais longa sobre isso, inclusive eu estou usando um pouco desses slides, mas aqui eu vou tentar ser mais objetivo para falar um pouco sobre essa nova proposta para o Qualis e também como isso afeta, de certa maneira, a questão de uma discussão de ciência aberta. Essa nova abordagem que a CAP está propondo para 25, 28, né, ela vai começar por um adeus ao Qualis anterior, que eu costumo chamar de Quantis, porque ele se tornou uma versão meramente quantitativa, mas não ainda, porque na verdade foi necessário ainda fazer essa avaliação com o sistema anterior para esse último quadrienal. Por outro lado, essa nova proposta que é para o quadrienal de 25 a 28, ela está focada na ideia de Article Level Metrics, ou seja, métricas ao nível de artigo. E isso é uma mudança muito significativa que traz potenciais muito interessantes. A ideia primeiro é considerar indicadores adicionais e complementares para além da citação, mesmo nos modelos que são mais fortemente vinculados à questão dos fatores tradicionais de impacto, site score, Google, índice H do Google, etc. Vamos voltar a ter critérios por área científica, que é uma coisa bastante interessante. Então, não mais vamos ter uma ideia de um Qualis único, mas para isso vai se abandonar a ideia de uma qualificação objetiva da revista apenas. E isso é um dado interessante, porque era de certa forma um contrassenso lá atrás, quando você poderia ter uma revista que tinha um Qualis A1 e de repente um Qualis B3 em diferentes áreas. Isso fazia pouco sentido, porque afinal de contas uma revista não pode ser maravilhosa e horrível ao mesmo tempo, né? Se ela tem boas práticas editoriais, se ela é reconhecida, ok, ela talvez não pudesse estar no extrato A1 em todas as áreas, mas está entre A1 e A4, né? O outro ponto é também começar a levar em consideração aspectos qualitativos dos artigos em si. Nessa nova abordagem para esse ciclo, vai se utilizar ainda citações de Web of Science, Scopus, o próprio índice H do Google e já se fala do OpenAlex. Usa-se o conceito de impacto real da pesquisa e vamos botar esse real super entre aspas, né? Por que é impacto real? Bom, isso é uma discussão de quase uma palestra inteira. A questão de relevância para a área, que é uma coisa muito importante retornar. A gente estava tendo problemas de áreas que você estava tendo um certo desvio das publicações por conta do sistema Qualis, o que levava a problemas de adesão e manutenção das revistas específicas da área. A qualidade metodológica como uma coisa importante a ser considerada e indicadores de impacto para além das citações, como a questão de redes sociais, ou downloads, ou outro tipo de indicador que pudesse existir. Então essa nova abordagem vai pegar uma maior ênfase na originalidade, aplicabilidade e relevância social dessa pesquisa. Muito interessante isso para universidades mais regionais, né, e ações um pouco mais regionais, e principalmente para campos como medicina tropical, por exemplo, né? Se a gente fosse levar em consideração apenas o volume de citações, fator de impacto de revista, dentro de uma área de biológicas, da onde eu sou originário, a medicina tropical não tem como competir nesses indicadores com áreas como câncer, ou pesquisa sobre Alzheimer, ou coisas que têm outra dinâmica, né, no norte global.
Já se uma área optar pelo fator de impacto de uma revista inicialmente, uma avaliação do artigo individual pode fazer com que ele pontue diferente de outro artigo na mesma revista. Ou seja, passa a importar que artigo é esse, o que é uma coisa bastante interessante, né? Visto que indicadores como o fator de impacto, o próprio site score, eles estão dentro de uma curva de lei de potência. Então eles fazem uma média de uma curva de lei de potência, o que significa que você vai ter um conjunto pequeno de artigos com alto volume de citação, enquanto que uma série de artigos tem baixo volume de citação. Então você pode talvez destacar artigos de real sucesso, vamos chamar assim, sucesso acadêmico ou repercussão acadêmica, né, na sua área, como algo mais interessante ali de ser dito. A área também pode optar por métricas individuais de cada artigo em campos como as altimetrias, né, ou uma análise mesmo qualitativa dele. As práticas editoriais das revistas vão poder ser consideradas, e aí eu vejo aqui um possível confronto com as revistas predatórias, né, uma proposta que pode permitir esse confronto. Eu costumo evitar o termo predatórias, eu costumo preferir chamar de revistas com mais práticas editoriais, porque essa ideia de predação pode ser questionada, né, quanto a má prática editorial, ela é relativamente consolidada e perceptível. Para você falar de predatórias, você teria que comprovar que determinadas etapas do processo não estão sendo feitas, e isso é muito difícil de ser comprovado, né? Questões como os limites de glosa, endogenia podem passar a ser um tema de debate nas áreas, por exemplo, né? A gente tem situações como a própria endogenia, que antigamente era muito mal vista, eventualmente agora a gente pode ver que não necessariamente, né? Se você publicar na revista que é do seu programa, se isso mesmo assim demonstrar um destaque do ponto de vista de repercussão, não teria por que você considerar que isso teria que ser eliminado. Claro, cada área vai debater isso com mais calma, mas eu acho que isso dá uma oportunidade para você não ficar tão limitado à ideia de que não se pode publicar na revista que você tem do seu programa de pós. Não, você pode. Se você tiver realmente um artigo muito bom e que você acha que inclusive vai valorizar a sua revista ao ser publicado lá, por que não? Por que não ajudar a aumentar a repercussão e ter um trabalho conjunto na sua revista? Mas como disse, isso vai ter que ser debatido área a área, né? Se vai ter ou não isso. Cada área vai poder fazer também uma combinação que desejar para compor sua análise dos artigos no ciclo de avaliação, porém, se ela começar a fazer muita mágica ali dentro, ela vai ter que explicar que mágica é essa, e que é uma coisa bem interessante. O que se pretende com isso? Valorizar a qualidade e impacto, novamente entre aspas, real do trabalho científico, corrigir distorções causadas por periódicos bem ranqueados, mas com artigos pouco relevantes, que pode acontecer, como eu falei anteriormente, respeitar as especificidades de cada área de conhecimento, como humanas, biológicas, exatas, alinhar com tendências internacionais de avaliação científica, como o DORA, né? E efetivar dessa maneira a separação do processo avaliativo das revistas das pós-graduações brasileiras. Porque o que acontecia com o Qualis anterior, você dava uma nota para a revista, e você usava isso para poder fazer a avaliação da pós-graduação. Quando você separa essas duas coisas, você dá a oportunidade das revistas não serem negativamente impactadas por isso, porque na verdade não é muito uma questão de em que revista você publicou somente. Em algumas áreas, inclusive, você vai estar muito mais preocupado com o artigo em si do que o local, né? Claro, em áreas que vão utilizar os modelos mais tradicionais, como inicial para sua análise, como os fatores, né, de impacto, site score, Google H5, isso ainda vai ter um impacto maior, mas você tem outras áreas que podem utilizar pelos modelos híbridos ou modelos muito mais qualitativos, onde isso vai se tornar pouco relevante, e isso pode ajudar na sustentabilidade dessas revistas que estavam sendo ameaçadas em alguma situação por conta do modelo Qualis, né? Principalmente esse último modelo Qualis, que era bastante quantitativo. Vamos para os procedimentos, minha gente. Primeiro, você tem um procedimento 1, que é uma análise, uma metodologia bastante quantitativa, vai ser baseado em indicadores bibliométricos do periódico. Fazer um extrato do artigo que vai de A1 a A8 agora, com base nesses indicadores bibliométricos do periódico, onde foi publicado. Mas depois você vai tentar ver, além dessas médias de citação, estratificação por percentis, e há uma comparação justa em periódicos de área com diferentes padrões de citação. Lembre, agora isso vai ser feito por área. Você vai poder depois fazer um ajuste nisso, baseado, né, na característica específica daquele artigo em si. Então você vai ter os agrupamentos temáticos da categoria Scopus ou da Web of Science.
Você vai usar o site score, vai usar o fator de impacto, vai usar o índice H, e o que não tiver nada disso vai ser o extrato C, vão ser periódicos sem indicadores e que não atendem a boas práticas editoriais no referencial da COP. De toda forma, todo esse processo inicial ele é feito para tentar dar uma primeira qualificação, né, que você vai colocar de A1 a 8, para que depois seja feito um olhar específico sobre o artigo, tá? Isso não é um qualis focado somente no periódico. Ele é baseado no periódico, no primeiro momento, baseado na área, mas depois você tem um olhar específico para aquele artigo. Já no procedimento 2, você vai para uma análise híbrida, né? Você vai fazer essa análise qualitativa de indicadores diretos do artigo, que vai utilizar a classificação de referência obtida no procedimento 1, mas depois de você fazer isso, você vai usar uma análise qualitativa do próprio periódico, cada área vai definir fatores e metodologias a serem utilizados, vai poder usar como critérios de editoração, valorização de periódico nacional, o acesso aberto, a indexação das bases importantes para a área, a indexação na Cielo, já qualificando o extrato do artigo, ou seja, começa a ser uma questão híbrida entre uma ideia quantitativa inicial, que seria do procedimento 1, porém, num segundo olhar sobre o periódico, em que você vai tentar ajustar esse periódico para características que a área considera relevantes. E aqui a gente tem já uma inflexão voltada para a discussão de ciência aberta. Bem interessante também. E tentando corrigir algumas possíveis distorções. Além disso, você vai para esses indicadores bibliométricos de citação do artigo específico, foco no desempenho dele. O artigo tem que possuir DOI para buscas e indicadores. Bases de dados possíveis para a gente poder consolidar um pouco mais isso são Scopus, o próprio JCR da Web of Science, OpenAlex, Altmetrics, Dimensions, Crossref. E a combinação desses critérios pode alterar essa estratificação inicial do A1 a 8 recebida no procedimento 1. Mas lembrando, o procedimento 1 foca nessa questão mais quantitativa. No 2, a gente começa a fazer uma análise um pouco mais híbrida, que vai também ter um olhar no próprio periódico. Essa atividade final, que vai levar em consideração a citação de artigo, também vai ser aplicada no procedimento 1, tá bom? E por último, a gente tem a questão do procedimento 3, que vai ser uma análise qualitativa aprofundada. Vai ser foco nos artigos de destaque do programa. Aí você vai ter o objetivo de analisar qualitativamente, aprofundadamente o conteúdo dos artigos selecionados, vai tentar ver a questão da metodologia, fatores e métodos definidos pela área de avaliação, pode avaliar a relevância do tema, o avanço conceitual, a contribuição científica do estudo, entre outros indicadores científicos de qualidade. Isso vai ter que ser trabalhado muito bem pelas áreas. Essa aplicação, ela obviamente não é viável para todos os tipos de artigo. Vai se aplicar um recorte de destaques do PPG na plataforma Sucupira, um recorte proposto pela área. E a classificação, nesse caso, vai ser em 5 níveis. Muito bom, razoável, fraco e insuficiente, né? E no fundo, essa combinação de procedimentos, quando for feita, as áreas vão ter que prever como combinar esses resultados. Ela vai ter que resolver como é que ela vai fazer essa mágica. Por último, o que eu queria dizer é que toda vez que você cria um indicador, você dá adeus à ingenuidade. É óbvio que todas as pessoas vão estar agora, todos os pesquisadores, né, e pós-graduandos vão estar agora tentando se adequar a essas novas regras do jogo. Mas o que eu acho interessante dizer é que nessas novas regras a ciência aberta pode estar sendo favorecida em alguns aspectos. Primeiro, porque você pode objetivamente colocar a ciência aberta dentro do procedimento 2 como indicador, e procedimento 2 e 3, né, como alguma coisa importante para definir o posicionamento, né, dessa produção. Segundo, que do ponto de vista básico, quando você fala sobre citações individuais dos artigos, a gente sabe que os estudos indicam que toda vez que você tem um artigo em acesso aberto, você otimiza a possibilidade de citação dele, porque facilita a leitura. Então, há indicadores positivos para questões de ciência aberta nesse sentido. Então, isso pode facilitar com que você optar por colocar em acesso aberto o seu conteúdo, né, mesmo dentro de uma revista de acesso fechado, pode ser uma vantagem operacional mesmo de acesso desse conteúdo para facilitar que ele seja citado. E também porque a gente sabe que questões que antigamente estavam sendo consideradas como muito críticas, como de você não submeter um artigo para uma revista que é da sua própria instituição, isso deixa de ser necessariamente relevante de acordo com o que a área começar a avaliar. Você pode ter situações onde, inclusive, pode ser indicado que você esteja produzindo alguma coisa dentro da sua revista, porque você vai gerar visibilidade maior para a sua revista e o que importa vai ser a repercussão individual do seu artigo ali naquele momento. Deixo por último aí indicado para vocês o meu canal no YouTube, para se vocês quiserem ver outros vídeos sobre o tema. Eu vou provavelmente colocar esse vídeo lá depois, mas queria por último agradecer a compreensão de vocês pela minha ausência hoje.
e esperar que numa próxima oportunidade eu possa estar aí debatendo com vocês presencialmente. Um abraço a todos, tenham um bom dia.